Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, para mais essa semana de estudos de doutrina e convênios. Hoje nós discutiremos as sessões 41 a 44. Lembrando que você, aluno do Instituto, deve clicar na descrição do vídeo para que sua presença seja computada mediante o preenchimento do formulário. Então vamos lá. Seção 41 de Doutrina e Convênios. Essa revelação ela foi dada aos membros da igreja em 4 de fevereiro de 1831, já em Kirtland, Ohio. É a primeira de muitas grandes revelações em Doutrina e Convênios dadas já de Ohio. Àquela altura, um grande número de membros havia já se reunido em Ohio de acordo com o mandamento do Senhor, sendo Kirtland o local central para esta reunião. O profeta Joseph Smith e sua esposa, Emma, chegaram a Kirtland poucos dias antes desta revelação. A viagem foi de 480 quilômetros no frio do inverno, e isso foi difícil para Emma, já que havia se mudado 7 vezes desde o seu casamento, 4 anos antes. Para tornar as coisas ainda um pouco mais difíceis, ela estava se recuperando havia 1 mês de uma doença e estava grávida de 6 meses. Joseph Knight providenciou um bom trenó para que a viagem pudesse ser um pouco mais suportável para ela. Assim, Joseph, Emma, Sidney Rigdon e Edward Partridge deixaram Nova York para Kirtland, Ohio, perto do final de janeiro de 1831. Quando chegaram a Kirtland, perto do dia 1º de fevereiro de 1831, o trenó parou em frente a uma loja de propriedade Neil K. Whitney. E o que se segue é um outro testemunho do chamado profético de Joseph Smith. Por volta do dia 1º de fevereiro, o trenó parou em frente à loja de Neil K. Whitney, em Kirtland. Joseph saltou do trenó e entrou na loja. Neil K. Whitney, tu és o homem! Exclamou, estendendo a mão cordialmente, como se fosse para um velho conhecido. Você tem vantagem sobre mim, respondeu o comerciante. Eu não poderia chamá-lo pelo nome como você me chama. Eu sou Joseph, o profeta, disse o estranho sorrindo. Você orou por mim. Aqui estou eu. Agora, o que quer de mim? Joseph explicou ao comerciante surpreso que em Nova York vira Neil em uma visão, orando para que ele viesse a Kirtland. E aqui eu abro um parêntese. Elizabeth Ann Whitney escreveu mais tarde sobre uma experiência espiritual que ela e seu marido, Neil, tiveram e que os preparou para a chegada do evangelho e do profeta à sua comunidade. Mais tarde ela registrou em seu diário. Era meia-noite. Enquanto meu marido e eu, em nossa casa em Kirtland, orávamos ao Pai para que nos mostrasse o caminho. O Espírito repousou sobre nós e uma nuvem cobriu a casa. A casa desapareceu de nossa visão. Não tínhamos consciência de nada além da presença do Espírito e da nuvem que estava sobre nós. Um temor solene nos invadiu. Vimos a nuvem e sentimos o Espírito do Senhor. Então ouvimos uma voz vinda da nuvem dizendo, preparem-se para receber a palavra do Senhor, pois ela está chegando. Com isso, ficamos muito maravilhados, mas a partir daquele momento, soubemos que a palavra do Senhor estava chegando a Kirtland. Os Whitney, então, receberam Joseph e Emma com muita gentileza e os convidaram para morar temporariamente com eles. Durante as semanas seguintes, os Smith receberam toda a gentileza e atenção que se poderia esperar, especialmente da irmã Whitney. O profeta Joseph Smith descreveu esta sessão da seguinte forma. O ramo da igreja nesta parte da vinha do Senhor, que havia aumentado para quase 100 membros, esforçava-se para fazer a vontade de Deus até onde sabiam, embora algumas noções estranhas e falsos espíritos tivessem se infiltrado entre eles. Com um pouco de cautela e alguma sabedoria, logo ajudei os irmãos e irmãs a vencê-los. O plano de estoque comum que existia no que era chamado de família, cujos membros geralmente haviam abraçado o Evangelho Eterno, foi prontamente abandonado em favor da lei mais perfeita do Senhor.
e os falsos espíritos foram facilmente discernidos e rejeitados pela luz da revelação. E aí o Senhor concedeu à igreja o seguinte, que é o que nós veremos agora nesta sessão 41. Outro ponto de referência para que nós possamos compreender essa sessão 41, bem como a sessão 42, é que muitos dos membros da região de Kirtland viviam um tipo de ordem unida antes de se filiar à igreja. Em outras palavras, eles tinham tudo em comum. Joseph Smith conseguiu persuadir esses novos conversos a deixarem essa ordem e disse-lhes que o Senhor lhes revelaria a forma correta da lei da consagração. Um primeiro passo em direção à ordem correta do Senhor com relação a esse assunto foi a nomeação do primeiro bispo da igreja, Edward Partridge, que nós veremos no versículo 9. Essa revelação foi recebida no mesmo dia em que Joseph chegou a Kirtland, o que me leva a pensar que não há pausa na obra do Senhor. Nada de descanso, nada de parar para recuperar as energias. O Senhor já chegou dando trabalho a Joseph Smith assim que ele se mudou. A lei a que Joseph se refere aí no cabeçalho da seção 41, receber a lei de Deus, é a seção 42, que foi recebida em duas partes. A primeira, poucos dias depois, em 9 de fevereiro, e a segunda parte, algumas semanas depois, em 23 de fevereiro. Versículo 1. Escutai e dai ouvidos, ó vós, meu povo, diz o Senhor e vosso Deus, vós que me deleito em abençoar com as maiores de todas as bênçãos, vós que me dais ouvidos. E vós que não me ouvis e que professastes meu nome, amaldiçoarei com a mais pesada de todas as maldições. O que me chama a atenção aí é que ele se deleita, é um prazer para ele nos abençoar com as maiores bênçãos que existem no estoque dos céus, aqueles que ouvem a sua voz. Ele está pronto, ansioso para nos abençoar, se ouvirmos a voz dele. Mas aqueles que professam o nome dele e não o ouvem, ou seja, aqueles membros que não estavam dispostos a cumprir com os mandamentos do Senhor, ele diz que vai amaldiçoar com a mais pesada de todas as maldições. Eu fico me perguntando qual seria a mais pesada de todas as maldições. Talvez seja simplesmente e infelizmente você não ter progênie eterna, você não ter continuidade dessas vidas, ou seja, terminar aqui com esta vida mortal. Essa talvez seja a mais pesada de todas as maldições. Versículo 2. Escutai, ó élderes da minha igreja a quem chamei, eis que vos dou o mandamento de vos reunirdes, para chegardes a um acordo quanto à minha palavra. Então, na Conferência Geral de outubro de 1899, Joseph F. Smith, que era membro da primeira presidência, explicou que queria compartilhar algumas palavras relacionadas ao dever que recai sobre os homens que discursam durante aquela conferência. E aí ele lê os 4 primeiros versículos desta sessão, a sessão 41. Comentando esses versículos, o presidente Smith declarou: o Senhor aqui exige especialmente dos homens que estão à frente desta igreja e que são responsáveis pela orientação e direção do povo de Deus, que cuidem para que a lei de Deus seja cumprida. É nosso dever fazer isso. O Senhor requer de nós que cuidemos para que sua lei seja cumprida entre o povo. Esta é uma das principais razões pelas quais estamos falando com vocês como estamos. Então, na Conferência Geral, é o momento que eles se certificam que a lei do Senhor esteja sendo cumprida, que cheguemos a um acordo quanto à palavra do Senhor. Versículo 3. E pela oração de vossa fé recebereis minha lei, para que saibais como governar minha igreja e como ter todas as coisas em ordem perante mim. Os homens e mulheres que são escolhidos para atuar como representantes do Senhor na igreja, muitas vezes ganham destaque com relutância.
São pessoas comuns, com pecados, falhas, desafios, escolhidos como instrumentos para falar em nome de Deus. Eles possuem um atributo em comum: o de abençoar os filhos e filhas de Deus. A observância dos mandamentos, ela vai trazer, sim, bênçãos, e o fardo da mordomia recai sobre os ombros desses homens e dessas mulheres escolhidos para liderar. Falando de sua experiência com outros líderes da igreja, o elder David A. Bednar comentou o seguinte: aprendi que seu maior desejo é discernir e fazer a vontade de nosso Pai Celestial e seu Filho amado. Ao nos aconselharmos, recebemos inspiração e tomamos decisões que refletem um grau de luz e verdade muito além da inteligência, do raciocínio e da experiência humana. Algumas pessoas acham as deficiências humanas dos irmãos perturbadoras e que diminuem a fé. Para mim, essas imperfeições são encorajadoras e promovem a fé. Versículo 4: E serei vosso governante quando eu vier, e eis que depressa venho, e fareis com que minha lei seja guardada. Esse é o propósito desses representantes do Senhor: certificar-se de que a lei esteja sendo guardada na sua mais perfeita forma, do jeito que saiu da boca do Senhor. Versículo 5: Aquele que recebe a minha lei e a pratica é meu discípulo. E aquele que diz que a recebe e não a pratica, esse não é discípulo e será expulso de vosso meio. Essa é a definição do Senhor de discípulo. É uma definição simples e bela. Aqueles que fizeram o convênio de seguir a Jesus Cristo são obrigados a ouvir suas palavras por meio destas pessoas imperfeitas e então se comprometem a viver esses mandamentos da melhor maneira possível, aceitando a graça do Salvador como suficiente para as suas deficiências. Versículo 6: Pois não é certo que as coisas que pertencem aos filhos do reino sejam dadas aos que não são dignos ou aos cães, ou que as pérolas sejam lançadas aos porcos. Isso é referência ao que já aprendemos no Novo Testamento com o próprio Jesus Cristo. Tá? Aquele que recebe e pratica a lei é discípulo. E aquele que recebe e não pratica vai ser expulso, porque aquele que recebe essas pérolas não são considerados dignos, são impuros como os porcos eram na lei de Moisés. Portanto, eles não permanecem, seriam expulsos do meio dos santos. Versículo 7. E também é certo que meu servo Joseph Smith Jr. mande construir uma casa onde morar e traduzir. Joseph Smith havia acabado de chegar de Nova York 10 dias antes, e ele não tinha onde se alojar com sua família. Em resposta à instrução do Senhor, uma pequena casa, uma cabana de madeira ou uma casa de madeira, foi construída na fazenda de Isaac Morley para Joseph e Emma, onde eles viveram por 6 meses. No outono de 1832, o andar superior da loja de Neil K. Whitney também havia sido providenciado como alojamento para o profeta e para sua família. E também é certo que meu servo Sidney Rigdon viva como bem lhe pareça, contanto que guarde meus mandamentos. E aqui nós podemos cruzar com Doutrina e Convênios 48:3, que o Senhor fala a mesma coisa. E se não possuirdes terras, que eles comprem, por enquanto, nas regiões circunvizinhas, como lhes parecer bem, pois é necessário que, por agora, tenham lugares para morar. O que eu acho interessante disso é que o Senhor, ele nos dá margem para que nós possamos fazer as coisas de acordo com a nossa própria inteligência, fazer as coisas com a nossa própria volição, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para agir, contanto que guardemos os mandamentos dele. É isso que diz o versículo 8 da seção 41. Em todos os casos, exceto nos mais incomuns, a escolha da vocação e do local de residência é deixado a critério do indivíduo. O Senhor deixa que nós decidamos.
Não se trata de designação da igreja ou de revelação. Esse princípio foi revelado aí quando Sidney Rigdon perdeu o emprego como ministro por ter aceitado o evangelho restaurado e sido batizado por Oliver Cowdery. Como ministro protestante, Sidney Rigdon teve uma bela casa construída para ele pelas diversas congregações às quais ele ministrava. Quando se filiou à Igreja Santos dos Últimos Dias, a maioria dessas congregações solicitou que ele deixasse a casa que haviam construído. Consequentemente, Sidney não tinha lugar para sua família. O Senhor instruiu Sidney a tomar todas as medidas necessárias para sustentar sua família, contanto que guardasse os mandamentos. Então, o Senhor muitas vezes nos deixa decidir qual emprego nós vamos aceitar, que concurso nós faremos, que profissão nós seguiremos, contanto que guardemos os mandamentos. Então, talvez aqueles empregos que nos obriguem a trabalhar todo domingo sem termos o devido tempo de louvar ao Senhor, talvez já seja a própria resposta do Senhor. Como lhe parecer? Bem, contanto que guarde os meus mandamentos. Versículo 9. E também chamei meu servo Edward Patridge, e dou o mandamento de que seja designado pela voz da igreja, e ordenado bispo da igreja, e que deixe seu negócio e empregue todo o seu tempo no serviço da igreja. Edward Patridge possuía uma loja de chapéus. Ele próprio atendia, ele não gostava de ter funcionários, e ele também tinha outras propriedades. Edward Patridge foi a segunda pessoa chamada para um serviço de tempo integral no reino de Deus. Anteriormente, o profeta Joseph Smith havia sido chamado para dedicar todo o seu trabalho em Sião e recebeu a ordem de ter seu sustento provido pela igreja. Por designação, o bispo Patridge deveria supervisionar o armazém do Senhor para os pobres e ocupar-se com esse negócio, como veremos em Doutrina e Convênios 51. Era por esse meio que ele deveria prover as necessidades de sua própria família. Versículo 10. Para cuidar de todas as coisas conforme lhe for designado nas minhas leis, no dia em que eu as der. Falando diretamente aos que ocupam o ofício de bispo, o presidente Hinckley ensinou certa vez: esperamos que vocês sejam o sumo sacerdote presidente da ala, um conselheiro do povo, um defensor e ajudador dos que estão em dificuldades, um conforto para os que estão tristes, um provedor para os necessitados. Esperamos que vocês sejam guardiões e protetores da doutrina ensinada em sua ala, da qualidade do ensino e do cumprimento dos muitos ofícios necessários. Seu comportamento pessoal deve ser impecável. Vocês devem ser homens íntegros acima de qualquer tipo de reprovação. Seu exemplo definirá o tom da direção que seu povo seguirá. Vocês devem ser destemidos ao denunciar o mal, dispostos a defender o que é certo e intransigentes na defesa da verdade. Embora tudo isso exija firmeza, deve ser feito com bondade e amor. Vocês são os pais da ala e os guardiões de seu povo. Vocês devem estender a mão a eles em seus momentos de tristeza, doença e angústia. Você é o presidente do sacerdócio arônico e, com seus conselheiros, deve liderar os diáconos, os mestres e os sacerdotes, para garantir que eles cresçam na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Versículo 11 da seção 41. E isso porque seu coração é puro perante mim, continua a falar de Edward Patridge, pois ele é semelhante a Natanael dos tempos antigos, em quem não havia dolo. Esses versículos marcam o chamado do primeiro bispo a servir nessa dispensação, Edward Patridge. Na época, a estrutura familiar de ala e estaca da igreja ainda não havia sido revelada, e a posição de Patridge estava mais alinhada com o papel atual do bispo-presidente do que com as responsabilidades atuais dos bispos que supervisionam as congregações dos santos dos últimos dias. Os deveres dos bispos seriam descritos em Doutrina e Convênios 46, 29, 68,
19 e 84. Os deveres do bispo presidente seriam descritos com mais detalhes em Doutrina e Convênios 107, 68 a 70, 87 a 88. Revelando os deveres do bispo linha por linha, o Senhor começa com o requisito mais importante para o serviço como bispo, ou em qualquer função em seu reino: um coração puro, em quem não havia dolo. Versículo 12. Estas palavras são dadas a vós e são puras diante de mim. Portanto, tende cuidado com o modo como as tratais, porque vossas almas responderão por elas no dia do juízo. Assim seja. Amém. Olha a advertência do Senhor. Devemos ter cuidado com o modo como estamos tratando as Escrituras, porque no último dia nós responderemos por essa dedicação ou falta dela, diante do juiz supremo, diante do Senhor.